Agora nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor nesta noite. Pega sua Bíblia, abra no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 40 apenas. João, capítulo de número 11, versículo de número 40. Amém, meus irmãos? Enquanto os irmãos vão pegando as vossas Bíblias, vão procurando o livro de João, eu gostaria de reforçar o pedido para aquele que ainda não encaminhou os vossos pedidos de oração, mande que logo após nós estaremos orando. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 40, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar não, vamos ler o que diz a Bíblia no livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 40, diz assim: Então Jesus lhe disse: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Nesta noite, o tema da mensagem que eu quero trazer ao coração dos irmãos é o seguinte: se tu creres, verás a glória de Deus. Meus irmãos, este versículo que acabamos de ler, ele é um versículo muito conhecido nosso. E para começar esta mensagem, eu gostaria de fazer um breve relato, um breve resumo do capítulo 11 do livro de João. Nós conhecemos muito bem este texto, este capítulo. A Bíblia fala, no capítulo 11 de João, que existia um homem de nome Lázaro. Ele estava enfermo. E as suas irmãs, Marta e Maria, mandaram avisar Jesus que aquele que Jesus amava, o seu amigo, estava acometido de uma enfermidade. E quando elas mandam o mensageiro informar Jesus que Lázaro está à beira da morte, Jesus manda dizer que aquela doença, que aquela enfermidade, ela não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. E a Bíblia fala que Jesus demorou 2 dias ainda para ir até o encontro da casa de Marta, Maria e de Lázaro. E nós sabemos da história. Quando Jesus chega no local, Lázaro já havia morrido. Lázaro já estava morto, Lázaro já estava sepultado. E quando nós olhamos para esta passagem bíblica, bem conhecida, como eu disse, nós podemos entender uma coisa: mudam-se os personagens, muda-se o cenário, muda-se o tempo, mas o roteiro ainda é o mesmo. Como assim? Eu quis dizer que, embora este fato tenha acontecido há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, a maneira de se comportar diante das adversidades, diante das aflições, elas continuam sendo da mesma forma. Então, nesta noite, eu gostaria de tirar algumas lições com esta passagem bíblica que acabamos de ler. Eu gostaria de tirar alguns ensinamentos desta passagem para a nossa vida espiritual, para a nossa vida no cotidiano. A primeira lição que eu gostaria de tirar nesta passagem é que, mesmo a pessoa sendo amiga de Jesus, mesmo a pessoa sendo íntima de Jesus, a dor, ela vem. Mesmo a pessoa sendo próxima, mesmo a pessoa sendo íntima, amiga, a dor, ela vem também para o amigo de Jesus. Meus irmãos, parece que é algo comum, algo tão simples, mas tem muitas pessoas desviando, tem muitas pessoas sendo frustradas na sua fé, porque elas pensam que elas estão na igreja, elas pensam que seguem Jesus, elas acabam pensando
que a dor não vem para os amigos de Jesus. E a lição que nós aprendemos nesta passagem de Lázaro e as suas irmãs, que elas eram amigas de Jesus, que elas eram íntimas de Jesus, mas o luto chegou na casa dela, a dor chegou na casa dela, a aflição chegou na casa dela. Então nesta noite eu quero que você entenda uma coisa: mesmo você sendo uma pessoa fiel na obra, mesmo você sendo uma pessoa de comprometimento com a obra, mesmo você sendo uma pessoa de oração, mesmo você sendo ofertante, dizimista, mesmo você tendo anos de igreja, a dor, ela vem também para mim, a dor vem também para você. O que tem acontecido hoje é que muitas pessoas estão se frustrando com o Evangelho. O que está acontecendo hoje é que muitas pessoas estão se decepcionando com Jesus, é porque estão ensinando que ele, estando na igreja, ele sendo amigo de Jesus, ele está blindado da dor, ele está blindado do luto, ele está blindado do sofrimento. Mas não é isso que nós aprendemos nesta passagem. A Bíblia fala que Jesus chorou, que Jesus era amigo de Lázaro, mas a dor chegou naquela casa. Então eu quero deixar bem claro para você nesta noite: mesmo que a dor chegue na sua casa, mesmo que as perdas chegam na sua casa, mesmo que as frustrações te alcancem, mesmo que as frustrações, os erros, as adversidades te alcancem, isso não é sinônimo que você não está na presença de Deus. Quando chega o luto na casa de Marta e de Maria, não era sinônimo que Jesus deixou de ser amigo delas. É isso que nós precisamos aprender. Evangelho também é dor. Ser amigo de Jesus também tem dor. Ser amigo de Jesus tem frustrações. Ser amigo de Jesus tem traição também. Não significa que nós estamos há anos na igreja. Não significa que nós estamos há meses na igreja. Não significa que se nós possuímos algum cargo dentro da igreja, não significa que a dor não vai nos atingir. A dor chega na casa do amigo de Jesus. A dor chega na casa daquele que é íntimo de Jesus. A dor chega na vida daquele que conhece Jesus face a face. A dor chega na vida daquele que conhece Jesus Cristo. Mas uma coisa eu quero te dizer: mesmo a dor chegando na casa deles, mesmo a dor chegando na sua casa, mesmo as frustrações chegando na sua vida, Jesus não deixou de ser o seu amigo. Você não deixou de ser íntimo de Jesus por causa da luta que você está enfrentando. Você não deixou de ser próximo de Jesus por causa de um momento de adversidade. Eu quero que nesta noite, meu irmão e minha irmã, você tranquilize o seu coração. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Eu não conheço a intensidade da dor que você está passando. Eu não sei qual é o tamanho do gigante que você está enfrentando. Mas eu quero ser boca de Deus nesta noite para a sua vida. Eu quero dizer que Jesus continua sendo o seu amigo. Eu quero dizer que Jesus continua ouvindo a sua voz. Eu quero dizer para você que Jesus continua ouvindo a sua oração. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus continua recebendo os louvores entoados por você. A dor não é sinônimo de separação de Cristo. A dor não é sinônimo de distanciamento de Cristo na nossa vida. Nós podemos enfrentar dores, nós podemos enfrentar adversidade, mas Jesus continua sendo o bom amigo. Jesus continua sendo conosco. Jesus continua na nossa vida. Meus irmãos, nós precisamos afastar este conceito equivocado, este conceito errôneo, que as dores pertencem ao diabo e as vitórias pertencem a Deus. Porque é muito comum, quando nós estamos enfrentando um momento de dor, nós passamos por duas situações. Quando nós estamos enfrentando dores na nossa vida, a dor ela nos ensina. A dor nos impulsiona para mais próximo de Deus.
mas também a dor leva as pessoas a acusarem os outros. Porque nós vivemos um evangelho de triunfo, nós vivemos um evangelho de bênção, de vitória. Então tem muitas pessoas que às vezes estão enfrentando lutas, estão enfrentando dificuldade. As pessoas dizem, está no pecado, ela merece o que está passando. Não, meu irmão, vamos afastar tudo isso. Nós não estamos aqui como juiz de ninguém. Nós não temos condições nenhuma de apontar o dedo para ninguém. Nós não podemos fazer isso. Eu quero dizer para você o cerne da questão aqui nesta noite, nesta lição que nós temos aprendendo. Independente do grau da luta que você está enfrentando, eu quero afirmar nesta noite que Jesus ainda está na sua vida, que Jesus ainda ouve a sua voz, que Jesus está cuidando da sua vida. Mesmo Lázaro estando morto, Jesus não deixou de ser o seu amigo. Mesmo seu marido desprezando você, mesmo faltando o que comer na sua mesa, mesmo você perdendo o seu emprego, mesmo você estando acometida de uma enfermidade, Jesus ainda é o seu amigo, Jesus ainda é o seu Senhor, Jesus ainda é o seu Salvador, Jesus ainda tem o controle de toda e qualquer circunstância na sua vida. Grave isso nesta noite, Jesus ainda está com você diante de qualquer aflição, diante de qualquer dor e diante de qualquer momento da sua vida. Jesus ainda era amigo de Marta e Maria. E Jesus ainda é o seu amigo nesta noite. Então, qual é a primeira lição que nós aprendemos com a morte de Lázaro? Jesus ainda era amigo dele e a dor chega para os amigos de Jesus. Segunda lição que nós aprendemos com o capítulo 11 do livro de João. Jesus tinha conhecimento da causa. Jesus tomou conhecimento da situação do seu amigo Lázaro. E é isso que acontece com muitas pessoas. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? Muitas vezes nós estamos sofrendo, nós estamos aflitos, nós estamos angustiados, frustrados, traídos, desanimados. Nós pensamos que Jesus fez pouco caso da nossa causa. Porque se você olhar o capítulo 11, no início do capítulo, as irmãs de Lázaro manda alguém até ele, até Jesus e diz assim: Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Nós conseguimos perceber que tem uma apelação neste versículo. Aquele que tu amas. Mas olha que coisa interessante. Eu disse no início da mensagem que muda o tempo, muda as pessoas, mas o roteiro continua o mesmo. Sabe o que aconteceu na cabeça das irmãs de Lázaro? Como Jesus era íntimo deles, como Jesus ia na casa deles, como eles eram amigo próximo, na cabeça delas elas pensaram assim: vai até o mestre, avisa que aquele que ele ama está enfermo, pensando que Jesus iria abandonar tudo que ele estava fazendo e viria ao encontro na hora que ela quisesse, porque ele era amigo. Olha que coisa interessante aqui. Se nós pegarmos os nossos relacionamentos interpessoais, se nós pegarmos os nossos relacionamentos entre pessoas, é assim que nós agimos. Eu vou dar um exemplo. Meus irmãos, vamos imaginar que eu estou enfrentando um problema de ordem financeira e eu tenho muito rico. Então eu estou enfrentando um problema financeiro e eu tenho um amigo rico. Então muitas vezes nós pensamos que porque eu tenho um amigo rico e eu estou passando por adversidade, se eu contar o meu problema para ele, eu penso que no meu subconsciente ele tem a obrigação de me atender. Porque se ele não me atender, eu entendo que ele não é o meu amigo de verdade. Ele não está preocupado comigo. Ele nem deu bola para minha causa. E é isso que nós queremos fazer com Deus.
Esta relação que nós temos entre pessoas, entre seres humanos, porque nós tratamos as pessoas assim. Quando nós levamos os nossos problemas às pessoas e nós sabemos que as pessoas podem resolver, nós achamos que a pessoa tem a obrigação de resolver. Porque se a pessoa não resolve, eu viro a cara para ela. Se a pessoa não resolve o meu problema, eu acho que a pessoa é arrogante. Eu penso que a pessoa está me menosprezando. É assim que nós queremos tratar Deus. Porque nós sabemos que não existe nada impossível para Deus. Nós sabemos que Deus pode curar o incurável. Nós sabemos que Deus pode abrir portas. Deus pode fechar porta. Nós sabemos que Deus pode ressuscitar o morto. Nós sabemos que Deus pode mudar a situação da nossa vida. Então, porque nós sabemos que Deus pode fazer isso, nós pensamos que Deus tem que fazer na hora que nós queremos. Se nós olharmos para este texto, quando elas dizem aquele que tu amas, elas queriam que Jesus largasse tudo e fosse ao encontro delas. Mas olha que coisa interessante, Jesus não estava numa rede, Jesus estava exercendo o seu ministério, Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, Jesus estava libertando. Mas olha que coisa interessante. Sabe qual é o problema aí? Que é o mesmo problema que nós temos. Muitas vezes nós pensamos que os nossos problemas são maiores do que os outros. Jesus estava exercendo o seu ministério, atendendo problemas de pessoas. Jesus estava ensinando a respeito do reino. Jesus estava curando o necessitado. Mas as irmãs pensavam assim, ele é amigo. Então ele tem a obrigação de largar tudo e vir ao nosso encontro. E é assim que nós agimos na nossa vida, com as pessoas e com Deus. Mas nesta noite eu quero dizer algo para a sua vida. Este jeito não funciona com Deus. Esta maneira de achar que Deus tem que atender às suas petições na hora que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer, não funciona. Não é assim. E Jesus mostrou para elas. Jesus era amigo deles. Jesus chorou por Lázaro. Jesus tinha empatia pela família. Jesus amava a família. Mas quando chegou ao seu conhecimento que aquele que ele amava, que aquele que ele tinha consideração, estava à beira da morte, Jesus não atendeu de pronto. Jesus não largou o que estava fazendo para atender. Jesus continuou exercendo. O que significa isso para mim, para você? Significa que Jesus já tinha conhecimento da situação. Porque olha qual foi a resposta de Jesus para o mensageiro. Esta enfermidade não é para a morte, mas sim para que os filhos do homem, para que o Filho de Deus, para que Jesus fosse glorificado. Jesus não disse para os mensageiros assim, eu não vou lá. Jesus não disse aí, espere aí que eu já estou indo. Não, mande avisar as irmãs que esta enfermidade não é para a morte. Ele estava dizendo assim nas entrelinhas, descansa o coração. Acalma o coração. Isso não vai acontecer o que vocês estão pensando. Vocês estão pensando que ele vai morrer. Vocês estão pensando do luto. Não, isso não é para o fim. Deus vai fazer algo. Era isso que ele estava querendo dizer. Mas eu disse, nós queremos ser atendidos em tudo de uma maneira rápida e pronta. E não é assim que funciona. E aqui nós aprendemos a terceira lição. Qual é a primeira lição? Jesus ainda era amigo de Lázaro e das suas irmãs, mesmo diante da dor. E Jesus continua sendo seu amigo, mesmo diante das aflições. A segunda lição que nós aprendemos, Jesus tomou conhecimento da causa. Significa que Jesus sabe o que precisamos, significa que Jesus tem conhecimento da nossa dor, Jesus tem conhecimento das nossas necessidades. Essa é a segunda lição. Qual é a terceira lição que nós aprendemos nesta passagem do livro de João, capítulo 11, da morte de Lázaro? A terceira lição que nós aprendemos é uma coisa chamada demora versus propósito. Amém, meus irmãos? Nós aprendemos aqui uma coisa chamada demora versus propósito. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você aqui nesta noite. Demora, atraso é para homem.
é para mente finita, é para aquele que é perecível, é para aquele que não tem poder, é para mim e para você. Deus trabalha com propósito. Sabe por quê, meus irmãos? Olha que coisa interessante. Quando nós falamos de demora, nós estamos falando de algo que está limitado ao tempo. Quando nós falamos de demora, nós falamos de algo que está preso à circunstância, algo que tem dia, hora e momento para acontecer. E sabe uma coisa que é interessante? O ser humano, ele trabalha com a demora de acordo com o resultado para ele entender que é demora. Como que é isso? Eu vou dar um exemplo para você entender o que o homem entende o que é demora. Meus irmãos, um exemplo que eu vou dar aqui nesta noite. Vamos imaginar que no domingo agora eu tenho uma prova para fazer. Vamos imaginar que domingo agora eu tenho uma prova, um Enem, um concurso público para fazer. E o edital diz assim que o portão irá fechar às 13 horas. E por motivos diversos eu chego lá 13 horas e 5 minutos. Com toda certeza eu não poderei ingressar no prédio para fazer a prova. Por quê? Porque existia uma ordem que o portão fecharia às 13 horas. Então eu imploro para a pessoa deixar eu entrar, eu choro, eu esperneio e a pessoa fala assim, não, você não vai entrar. Aí eu pego as minhas coisas e vou embora para casa. Como que eu vou me sentir naquele dia? Eu vou me sentir uma pessoa azarada, eu vou me sentir uma pessoa decepcionada, que o meu esforço foi em vão. E se eu ligar para as pessoas, elas vão dizer assim, não, deixa para lá, depois você tenta de novo. As pessoas vão dizer, Deus sabe o que faz. Olha que coisa interessante. Então perceba que para a demora nós classificamos de acordo com o resultado. Mas vamos imaginar este mesmo exemplo. Até agora eu estava me sentindo uma pessoa azarada, uma pessoa sem virtude. E eu chego em casa e recebo a notícia que o prédio desabou. Olha que coisa interessante. Aquela mesma pessoa que estava chorando, desanimado, entristecido, eu recebo a notícia que o prédio desabou. Eu vou entender que agora não é demora, é livramento. Então perceba que a demora para nós vai depender do resultado. Então nós queremos nos relacionar da mesma forma que eu me relaciono no meu cotidiano, na circunstância da vida com Deus. E Deus não é assim. Deus não está preso a tempo. Deus não está preso a circunstância. Então entenda uma coisa. Cristo não demorou para chegar para atender a oração das irmãs de Lázaro. Cristo não demorou para atender as petições. Cristo tinha um propósito. O que você acha que a sua vida está demorando? Deus está demorando para mudar o meu casamento. Deus está demorando para mudar a minha vida financeira. Deus está demorando para mudar a vida do meu filho. Deus está demorando para mudar a vida da igreja, a vida espiritual da igreja. Não, meu irmão. Se você olhar o versículo 15 do capítulo 11, nós vamos encontrar o primeiro propósito. Porque Deus não foi naquele momento. No versículo 15, a Bíblia diz que Jesus demorou, por quê? Porque ele queria que as irmãs dele crescem. Ele queria que elas acreditassem. Ele queria que elas confiassem. Deus estava gerando, Jesus estava gerando nela uma confiança. Para aquilo que elas achavam que era demora. Para aquilo que elas acharam está tudo perdido. Para aquela que elas achavam não tem mais jeito. Ele não atendeu a nossa voz. Ele não é o nosso amigo. Ele não deu a mínima para o seu amado Lázaro. Ele não é o meu amigo. Você pode estar aqui nesta noite. Eu não sei mais como orar. Eu não tenho mais força para orar. Eu já orei por esta causa há tantos anos. Ele não ouviu. Você está dizendo assim, ele está demorando. Não, meu irmão. Deus não demora, Deus não está preso a tempo, Deus trabalha com propósito. O primeiro propósito no versículo 15 era para que elas crescem. E qual era o segundo propósito da, entre aspas, demora? Porque se você olhar, discorrer o texto, a Bíblia diz que Jesus, muito me alegro. E a Bíblia usa uma expressão da demora.
Olha que Cristo maldoso, ele se alegrou, porque ele não atendeu, porque havia um propósito, o primeiro, crer. E qual era o segundo propósito dele não atender? Porque a Bíblia diz que ele demorou 2 dias para sair de onde estava, para atender a petição das irmãs de Lázaro. O segundo propósito era que aquela multidão que já estava cercando a casa, aquela multidão que já tinha ido à casa aconselhar, consolar as irmãs, entendesse que Jesus era o enviado de Deus, que Jesus era o ungido de Deus, que o Filho do Homem estava enviado para salvar. Este era o propósito. Olha que coisa interessante, para você demora, para você atraso, para você pode dizer, Deus não liga para mim, Deus não atende a minha oração, Deus, eu não estou mais nem aí, eu vou desistir da fé, eu vou abandonar a caminhada. Não, meu irmão, para Deus é propósito. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Aquilo que é demora para mim, porque eu sou um homem limitado, eu tenho uma mente finita, eu sou limitado, eu estou ligado ao cromos, ao tempo, à circunstância, mas o Deus que eu e você servimos, ele é atemporal, ele não está preso a tempo, ele não está preso a circunstância, ele é eterno, ele é poderoso. Então havia um propósito, meu irmão. Pode até ser que nesta demora para mim, para você, que nós entendemos como demora, porque somos falhos, somos pequenos, somos limitados, está doendo, está machucando, não estamos entendendo, mas Deus tem propósito. Qual é o propósito de Deus diante das aflições? Pode até ser que diante desta demora, entre aspas, no meu e no seu sentimento, na sua casa, Deus está mudando você. Deus está trabalhando dentro de você. Deus está mudando o seu coração, Deus está mudando a sua fala, Deus está mudando o seu pensamento, Deus está acrescentando fé no seu coração, Deus está forjando em você um novo caráter, Deus está forjando em você confiança. Por isso que muitas vezes não é o momento, não era o momento dele atender imediatamente, porque senão ficaria muito fácil, as pessoas iriam dizer assim, lógico, ele é amigo. Ele abandonou o outro que ele estava curando. As pessoas iam falar, ele deixou o aleijado, ele deixou gente no meio do caminho e veio atender eles porque amigo. Eu e você fazemos isso. Nós fazemos acepções de pessoa, não é certo. Muitas vezes nós temos preferência por irmãos, por pessoas, por grupos, mas Jesus não. Jesus estava atendendo uma pessoa, Jesus estava ensinando e ele demorou no entendimento humano, na mente finita, 2 dias para atender. Agora eu vou lá, agora eu vou atender aquele pedido. E o interessante é que os seus discípulos dizem, mestre, eles estão querendo te apedrejar, você vai lá, eu vou lá, porque a Bíblia usa um termo, vou acordar meu amigo Lázaro. Nem os discípulos entenderam. Os discípulos entenderam que Lázaro estava dormindo, estava sonolento. Aí Jesus abre, eu vou ressuscitar porque ele está morto. Oh, meu irmão, entenda uma coisa, meu irmão. Se você está se relacionando com Deus que é poderoso, não se relacione com Deus igual você se relaciona com as pessoas. O Deus que nós servimos, ele não está preso a circunstância alguma. Meu irmão, o Deus que nós servimos não está preso a coronavírus, a pandemia, a crise mundial. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, pouco importa o diagnóstico do médico, pouco importa se o médico diz que você vai viver 6 meses, você vai viver 6 anos, pouco importa se o economista está dizendo a sua empresa vai quebrar, você vai perder o emprego, meu irmão. Isso aí para Deus é nada, 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 nada. Deus não está preso a tempo. Os cientistas, os especialistas estão trabalhando aceleradamente para descobrir uma vacina, para imunizar o mundo, porque trouxe abalo econômico, psicológico. Mas se Deus quiser, neste exato momento, basta uma palavra, ele neutraliza todo o efeito do coronavírus. Basta uma palavra de Deus. Meu irmão, o que você está passando nesta noite, eu não sei o que é, eu não sei o diagnóstico, eu não sei como está na sua casa. Você olha para o lado, olha para o outro e não vê uma saída, mas o mestre, basta uma palavra. Era isso que ele estava querendo dizer. Eu não estou preso ao tempo. Ele demorou 2 dias para ir, e quando ele
ele chega. Ô glória! Olha que coisa interessante. Qual é a quarta lição que nós aprendemos? A quarta lição é dúvida versus conselhos. Porque, meu irmão, olha que coisa interessante. A demora gera em nós dúvida. Pode perceber isso. Vamos imaginar que o seu filho tem costume de chegar em casa do trabalho, da faculdade, 11 horas da noite. 11h10 você já está com dúvida, você já está preocupado, você já está ligando. Se você está acostumado a receber o salário todo dia 5, logo que você acorda, você entra no banco, está acostumado, o seu dinheiro está lá. E você acorda naquele dia 5, como era rotineiro, você entra na conta, o seu salário não está. Como você vai ficar? Vai gerar dúvida, vai gerar medo, vai gerar insegurança. Nós somos assim também na fé. Aqui não tem super-homem, não tem super-mulher. Aqui tem homens e mulheres falhas. E nós, quando na nossa mente finita, limitada, ligada à circunstância, presa ao tempo, quando algumas coisas que não acontecem do jeito que nós queremos, gera dúvida em nós. Mas olha que coisa interessante aqui. Eu disse que a dúvida é do homem. A dúvida é nossa. Só que a Bíblia diz que uma multidão, pessoas foram para a casa de Marta e Maria. E aqui eu quero abrir um parêntese. Aqui eu quero abrir uma observação. Meu irmão, cuidado. Porque é muito comum quando nós estamos enfrentando dores, dificuldades, lutas, aflições, luto, vir pessoas dar conselhos e consolar. Eu fico imaginando, parafraseando, qual era o conselho que estavam dando ali. Se ele fosse amigo de vocês, ele tinha vindo aqui. Ele não é amigo, não. E é assim que muitas pessoas agem na nossa vida. Às vezes até a pessoa que dorme conosco, até o marido, a esposa, o filho. Ou às vezes até um amigo da igreja. Quando nós estamos enfrentando luta, cadê o seu Deus? Você está em pecado. Isso não acontece porque você é fraco em oração. Isso não acontece porque você é crente domingueiro. As pessoas agem assim conosco. Então, meu irmão, o que você tem que aprender? Nós temos duas lições para ensinar aqui nesta noite. Para aqueles que vão aconselhar e para aqueles que serão aconselhados. Primeira coisa, meu irmão, quando você for aconselhar alguém, use esta boca que é santa, presume-se que é santa, para falar coisas do reino. A pessoa já está sofrendo, a pessoa já está doente, com os dias contados, aflição, luta, provação. Você vai lá para jogar mais peso sobre ela. Fica imaginando, elas estavam chorando a morte do irmão. O irmão estava morto, eu fico imaginando, ele não é amigo. Então entenda uma coisa, meu irmão. Quando você for aconselhar alguém, mesmo que o cenário é caótico, você tem que sempre dizer, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus pode mudar. Se Ele não fez, porque Ele sabe todas as coisas. Mas eu creio que Ele pode fazer. Não abra esta boca que é cheia de Deus. Esta boca que profetiza a vida. Não leve mais peso contra as pessoas. Não vão dizer contra a fé das pessoas. Meu irmão, e você que está sendo aconselhado, não aceite. Quando a pessoa pisar na sua casa, você tem que dizer, nesta casa tem doutrina. Como que é isso? Nesta casa está proibido de falar contra a minha fé. Nessa casa está proibido de falar contra o meu amigo fiel e verdadeiro Jesus Cristo. A minha fé, ela é blindada. Se o meu amigo não veio ainda, ele virá. Não aceite acusação contra a sua fé. Não aceite acusação contra o seu Deus. Não aceite chacota contra o seu Deus. O seu Deus é fiel. Porque é muito comum as pessoas irem, eu vou lá aconselhar, olha esse coitado perdeu o emprego, as pessoas falam assim, vai passar fome agora, esse coitado perdeu o emprego, vai perder a casa agora, esse coitado perdeu o emprego, vai perder o carro agora, esse coitado perdeu o emprego, vai perder a mulher agora, que isso, meu irmão? Use esta boca que é santa, vamos entrar na casa da pessoa e vamos falar assim, tá tudo difícil, mas vamos chamar o amigo vai vir, e aí a pessoa está com problema no casamento, aí ao invés da pessoa falar assim, Deus tem poder de mudar, a pessoa entra, eu sempre desconfiava que esse
cara não prestava. Eu sempre tinha uma desconfiança que essa mulher não prestava. Ô meu irmão, que boca santa é essa, meu irmão? Ô minha irmã, sua boca é santa. Vai dar conselho de vida. Ele está morto, mas Deus pode ressuscitar. A porta se fechou, mas Deus pode abrir porta. É assim que nós somos. Meu irmão e minha irmã, não aceite que ninguém entre na sua casa para denegrir a sua fé. A sua fé é inabalável. A sua fé é a sua arma. Não aceite quem vá na sua casa dar consolo e conselho contra a sua fé. Porque tenho certeza que aconteceu isso ali. Cadê o amigo? Cadê esse charlatão chamado Jesus? Porque ele não veio na hora que vocês pediram. Ele abandonou. Mas olha uma coisa interessante, meu irmão. Olha o que aconteceu. A minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que ele chegou. Oh glória! Ele vai chegar a qualquer momento. Qual é a quinta lição que aprendemos? Ele chegará. Jesus vai chegar. Demorou 2 dias, ele saiu 2 dias depois. E quando ele chegará, Lázaro já estava morto há 4 dias. Eu fico imaginando aqueles que estavam falando mal, neutralizando a fé, usurpando da fé da pessoa, e viu ele chegando. Eu fico imaginando a cara das pessoas. Eu fico imaginando aquelas pessoas sem jeito. Ele veio, mas chegou tarde. Ele veio aqui só para fazer hora. Ele veio aqui só para marcar cartão. Não, o nosso Deus, quando ele chega para resolver o problema. O nosso Deus, quando ele chega porque ele é amigo, ele chega porque ele é fiel, ele chega porque ele é poderoso, e ele chega porque ele ouve a nossa voz. E ele chegou, oh glória, e ele está chegando nesta noite. Ele chegou no meio ali da casa, ele chegou. O interessante é que uma das irmãs vai receber. Ele se depara com aquela multidão. Meu irmão, tem uma multidão olhando para você. Você pensa que não, meu irmão? Tem uma multidão nos olhando. Tem uma multidão que quer ver. Lá vai o crentinho, lá vai o pastorzinho, lá vai o obreirinho, lá vai essa irmã, olha como ela se veste. Mas eu não vejo nada. Mas o mestre chegou, meu irmão. Olha, meu irmão, pode até ser que você não está entendendo a dor. Pode ser que existam pessoas nesta noite que estão no começo da lição. Eu não entendo a dor. Eu sou amigo. Eu sou fiel. Eu tenho orado. Eu tenho dizimado. Eu tenho ofertado. Eu não estou entendendo a dor. Mas existem pessoas aqui nesta noite que se encontram como Marta e Maria. Ela mandou um recado. Ela está orando há anos. Ela está orando. Ela está clamando. E o mestre chegou nesta noite. O mestre chegou nesta noite, meu irmão e minha irmã. O mestre chegou para atender. E ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Quantos de nós não somos assim? Nós temos um projeto no bolso, meu irmão. Eu e você sabemos como podemos resolver o nosso problema. Nós projetamos algo, temos projeto na mente, temos rascunho no bolso. Se Deus fizer isso, o meu problema acaba. Se Deus fizer aquilo, o meu problema acaba. Elas estavam dizendo aqui, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria repreendido esta enfermidade e o meu irmão estava aqui conosco. Nós estaríamos em outro cenário. Poderia ser agora, nós estaríamos num culto de ação de graça. Poderia que agora nós estaríamos aqui festejando, se alegrando. Mas espera aí. Jesus sabia fazer muito bem o que ele fez. Ele respondeu a pergunta dela com outra pergunta. Ele disse assim, versículo 40, se tu credes, verás a glória de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Se você tivesse confiado em mim, porque quando vocês mandaram mensageiro até mim, quando eu estava trabalhando, eu estava curando, eu estava ensinando, eu disse para eles que esta morte, esta enfermidade não era para a morte, mas para que o Filho de Deus seja glorificado. Ele estava dizendo, eu já tinha mandado a resposta. O problema é que o problema impediu dela ouvir a resposta de Deus. Mas aí o que ele faz? Ele diz, se tu credes. E esta é a pergunta nesta noite. Se você crê, meu irmão, se você crê, minha irmã, você vai ver a resposta de Deus nesta noite. Se você crê nesta noite, se você confiar, o que ele estava dizendo? Se você tiver fé em mim, se você confiar na minha palavra, se eu
Eu sou o seu amigo. Amigo não mente para amigo. Amigo confia em amigo. Você sabe da minha personalidade. Você sabe do meu caráter. Você sabe o amor que eu tenho por vocês. Jamais, jamais eu deixaria vocês só. Eu cheguei aqui para resolver o problema. E ele pergunta assim, olha a pergunta dele, onde está Lázaro? Em outras palavras, onde está o morto? E nesta noite, meu irmão, e nesta noite, quem era Lázaro? Um morto, fedorento, enterrado. Ele estava ali há 4 dias, já cheirava mal. Já cheirava mal, aquela casa era só dor, aquela casa era só murmuração, aquela casa era só acusação. E ele disse assim, onde está? E ela responde, Senhor, 4 dias. Pode ser que nesta noite, o seu Lázaro, que já está fedendo, o seu Lázaro que não tem mais jeito na sua mão, é o seu casamento. Pode ser que o seu Lázaro, que está perdido, que está fora do controle da sua mão, é o seu filho. Pode ser que o seu Lázaro nesta noite é a sua vida financeira. Pode ser que o seu Lázaro nesta noite é a sua vida espiritual. Mas ele perguntou, onde está? Parece uma pergunta de maluco. Se ela estava chorando, significa que ele está morto, ele está enterrado. Você chegou atrasado, está tudo perdido. É isso que nós queremos, meu irmão. Ao invés de usar a fé, ao invés de usar a confiança no Deus vivo, nós queremos se lamentar para os outros. Ela queria chorar para ele. Ela queria, ai Senhor, mas tudo bem, não tem problema. O Senhor é amigo, senta aqui, toma um cafezinho. Não, ele estava dizendo, se tu credes, eu cheguei. Você não pediu a minha presença. Você não pediu para que eu viesse. Eu estou aqui para resolver. Mas Senhor, já fazem 4 dias, está morto, o corpo está decomposto. Não, quando Jesus chega, meu irmão, não importa, eu quero repetir mais uma vez, Cristo é atemporal, Cristo não está preso à circunstância. Eu creio que Cristo ressuscita o morto, eu creio que Cristo muda casamento, eu creio que Cristo tira o homem do pó. Então nesta noite Jesus está perguntando onde está o seu Lázaro, mas ele pergunta de Lázaro, mas tem uma coisa, tire a pedra. Por que tira a pedra? Ele poderia, se ele mandou o Lázaro venha para fora, ele poderia falar, sai daí pedra, pedir uma legião de anjo ou um anjo só e tirasse aquela pedra. A pedra significava a dúvida. A pedra significava, tire a dúvida do seu coração, tire a incerteza do seu coração. Então nesta noite, meu irmão, sabe onde é o sepulcro? Sabe onde é o túmulo dentro do seu coração? Mas nesta noite, todo túmulo tem uma tampa, todo túmulo tem uma pedra, e nesta noite o Senhor está dizendo, tira a pedra, tira a dúvida, tira a pedra da dúvida, tira a pedra da murmuração, tira a pedra da falta de fé, tira a pedra da idolatria, tira a idolatria do seu marido, tira a idolatria da sua esposa, tira esta pedra porque Deus quer operar. A quem deveria tirar a pedra? Os homens, porque quando o homem remove a pedra, ele levanta a voz, dá graças a Deus e diz, Lázaro, saia para fora. Nesta noite, meu irmão, você pediu que Jesus entrasse na sua casa. Você está orando para Deus mudar a sua situação. Você está pedindo, Deus muda a minha situação financeira. Senhor, me dá um emprego melhor. Mas o Senhor está dizendo, tira a pedra da soberba. O Senhor está tira a pedra da confiança nos seus bens. Tira a pedra da idolatria do seu filho. Você está pedindo, Senhor, muda o meu filho. Minha irmã, toma cuidado do jeito que você ora, porque Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Muitas vezes nós estamos pedindo, Deus salva o meu marido. Então, meu irmão, cuidado, porque Deus sabe se salvar, e Deus sabe como salvar, Deus sabe como trabalhar. Mas tem pessoas que Deus ele vai salvar e vai recolher. Sabe por quê? Porque se ele curar, a pessoa desvia. Então tem pessoas que é curada e é salva e Deus recolhe. Então entenda o que você está orando, meu irmão. Você está orando por um casamento novo. Cuidado, se for necessário, Deus recolhe o seu marido e faz você casar de novo. Porque você não está dizendo assim, eu estou orando para que ele mude, eu quero um casamento transformado. Às vezes o casamento transformado é Deus recolher tanto a mulher ou o homem, para dar um homem, para dar uma mulher, para você ser feliz. Porque
porque entenda uma coisa, meu irmão, Deus conhece nós, Deus conhece a intenção do nosso coração. Então quando você orar pelo seu esposo, quando orar pela sua esposa, então você ora assim: Senhor, transforma esta mulher, porque eu quero ir até o fim com ela. Porque se você tiver assim: Senhor, transforme o meu casamento, dá um casamento novo, Deus pode tirar esta pessoa, Deus pode salvar e recolher e dar um outro homem para você e dar uma outra mulher. Então cuidado, meu irmão, cuidado da maneira que você ora. Elas estavam chamando, elas não chamaram, elas não estavam orando pedindo: ó, vai lá, vai no mestre lá e fala que aquele que amas está morrendo. E ele chegou, o mestre chegou. Cadê Lázaro? Mas Senhor, então Deus quer trabalhar na sua casa. E a hora que Deus começa a pôr a mão no barro, a hora que Deus começa a apertar as porcas, a hora que Deus começa a apertar aí, aplainando, passando a mão aí, você está pedindo misericórdia. Então cuidado, se você chamou para o mestre entrar na sua casa, o Senhor chegou nesta noite, tira a pedra. Deixa Deus trabalhar na vida deste homem. Deixa Deus trabalhar na vida desta mulher. Deixa Deus trabalhar na vida deste menino, desta menina. Deixa Deus trabalhar nesta noite. Entrega, tire a pedra. A única coisa era, elas pediram a presença e ele chegou. Meu irmão, nesta noite eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Jesus Cristo chegou nesta noite. Tire a pedra. Tire a pedra. Para de murmurar. Para de se sentir coitada. Tire a pedra. Porque quem vai mandar Lázaro vir para fora? Quem vai trabalhar naquilo que está fedido? Quem vai trabalhar naquilo que está morto? Quem vai trabalhar naquilo que não tem solução é Cristo. Ele que poderia dizer: Lázaro, venha para fora. Venha para cá. E ele saiu de lá amarrado, atado, porque ele é especialista. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: eu queria que vocês confiassem desde o primeiro dia que eu falei, quando os mensageiros foram até mim. Essa doença não é para a morte, mas sim para a glória. Eu não cheguei quando vocês pediram, porque eu queria ver em você. Eu estou provando a sua fé, a sua confiança. Se você gosta de mim por aquilo que eu faço ou por aquilo que eu sou. Porque muitas vezes nós amamos os amigos por aquilo que eles podem fazer por nós, não aquilo que ele é para nós. E assim queremos nos relacionar por Cristo. Nós amamos Cristo. Cristo é o nosso amigo, não por aquilo que ele faz por nós, mas por aquilo que ele já fez, nos deu a salvação. Então é isso que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão. Então adore a Cristo por aquilo que ele é, peça que ele faça, mas eu estou dizendo, eu estou sendo enfático, repetitivo nesta noite. A partir de hoje, você está chamando o mestre, e o mestre está dizendo: tire a pedra. Sabe o que ele está dizendo? Sai, que agora é comigo. Sai, que agora sou eu que vou fazer o impossível. Sabe o que ele estava querendo dizer para aquela multidão? E é isso que Deus quer provar para mim e para você nesta noite, que ele ainda é o Deus do impossível. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Você está aí na sua casa, preocupada com amanhã, ele já está trabalhando no amanhã. Você está dormindo à noite, passando a noite em claro, ele está dando ordem aos seus anjos para trabalhar ao seu favor. Você está preocupada o que vai ser o amanhã está na mão dele. Ele está cuidando de mim, ele está cuidando de você. Então que nesta noite, meu irmão, a sua responsabilidade é única. Tire a pedra. Tire a pedra. Significa: Senhor está aqui. Ele está ali há 4 dias em decomposição. Você pode estar dizendo aqui nesta noite: o meu casamento está há 5 anos. Só o Senhor sabe como está. O meu filho já está desviado. A minha esposa está desviada. Está tudo acabado. Eu estou um caco. Mas nesta noite ele está tirando. Ele está dizendo assim: tire a pedra da incerteza, da dúvida, do medo, do receio, da mágoa, e deixa eu trabalhar. Você me chamou para fazer um milagre. Então que nesta noite receba da parte de Deus. Tire a pedra, porque você vai ver o sobrenatural de Deus. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um louvor e logo após nós estaremos orando pelos pedidos
dando os recados e dando a bênção apostólica. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um louvor, mande os vossos pedidos de oração. Glória a Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! Glória a Deus!